Boa noite. Boa noite. A equipe do futuro governo Bolsonaro anuncia que o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai comandar o BNDES. O STJ manda soltar o dono da JBS, Joesley Batista, e o ex-executivo Ricardo Saldi. Eles foram presos numa investigação sobre um esquema de fraudes no Ministério da Agricultura. A decisão também beneficiou os demais envolvidos na operação. Em Curitiba, a Justiça Federal ouve novos depoimentos no caso do sítio de Atibaia. Peritos vistoriam o Morro da Boa Esperança, onde um deslizamento deixou mortos e feridos em Niterói. Em São Paulo, a polícia busca pistas dos assassinos de um médico que dedicou a vida a ajudar os mais pobres. No interior do estado, a poluição transforma reservatórios em depósitos de plantas aquáticas. Nos Estados Unidos, morre Stan Lee, o criador dos heróis da Marvel. Os incêndios na Califórnia se tornam os mais devastadores da história do país. Começa a venda de ingressos para o Rock in Rio. E a seleção anuncia mudanças para os amistosos contra Uruguai e Camarões. A partir de agora, no Jornal Nacional. Um estudo de 2015 da CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, alertava para um risco de deslizamento de médio a alto no Morro da Boa Esperança, em Niterói. No fim de semana, cerca de 20 mil toneladas de terra e pedras desabaram. A área ainda está em risco. 4 das 15 vítimas foram enterradas hoje. Arthur, o herói de 3 anos de idade, resistiu por mais de 24 horas. Mas ontem tornou-se a 15ª vítima da tragédia. Foi enterrado hoje, junto com a irmã Nicole, de 10 meses, e outras 2 moradoras do Morro da Boa Esperança. 11 vítimas foram enterradas ontem, incluindo 7 parentes da Janice. Ela perdeu a mãe e a irmã, que há tempos falava em se mudar do morro. Ela falou que ia sair, que ela ia alugar uma casa. Era uma pedra enorme, que se caísse ia acabar com a vida de todo mundo. E ela falou que ia sair, mas só que ela deixou no esquecimento, entendeu? Quem sobreviveu ainda não sabe por onde recomeçar. Robson tinha uma pizzaria, hoje não tem mais nada. E precisou ser atendido pelos médicos quando viu os destroços do que levou anos para juntar. 2 dias depois da tragédia, já é possível enxergar a rua que dá acesso à região, enquanto as máquinas da prefeitura removem os escombros. Toda essa área ainda está muito modificada pelo que aconteceu e a movimentação é restrita. 17 casas aqui no entorno estão interditadas e os moradores estão em casas de parentes. O Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio divulgou uma nota técnica, afirmando que o desabamento foi um processo de difícil previsibilidade. Um estudo encomendado em 2016 pela Prefeitura de Niterói, que deve ser divulgado no mês que vem, classifica a área do morro como de risco médio. Não existia nada que evidenciasse uma necessidade ou evidenciasse que pudesse ocorrer uma fissura de um maciço rochoso, que foi o que aconteceu. Mas o órgão federal, a CPRM, afirma que foi entregue à Prefeitura de Niterói em 2015 um estudo que classifica a área onde houve a tragédia como uma encosta de suscetibilidade média a alta. Em 2015, esse mapeamento foi feito e depois ele foi disponibilizado, como todos os dados da CPRM são disponibilizados no site, informados à municipalidade que o mapeamento estava ali disponível. Às 4 da manhã do último sábado, a encosta coberta pela vegetação cedeu de repente. O gigantesco bloco de pedra deslizou de uma altura de mais de 20 metros, movimentando 20 mil toneladas de material montanha abaixo. Este especialista que visitou o local explica o que aconteceu. A rocha, ela se situa em cima do maciço já apodrecido, né, o que a gente chama de intemperizado, né, o maciço está podre, e o peso da rocha exerce uma função feito um êmbolo, né, que empurra esse material sobre as casas. Ou seja, o que se rompeu foi o solo, numa camada profunda, deslizando e trazendo junto uma parte do gigantesco bloco de pedra que também rachou. Esse peso, morro abaixo, veio arrastando a terra, destruindo as casas e cobrindo a rua. Sinais pontuais de perigo já tinham sido notados no morro. Em 2010, essa moradora teve a casa interditada pela Defesa Civil.
As autoridades dizem que o local ainda está em risco, porque existem rochas instáveis e o maciço ainda não entrou em equilíbrio. O morro que não existe mais é a imagem da dor para as famílias que perderam o próprio chão. Eu não tenho coragem mais de passar lá naquele monte de barro, entendeu? Quando eu passo lá, eu entro em crise, porque é tipo que eu tô pisando em cima da minha família todinha. 7 pessoas numa mesma casa, inclusive a Jéssica, que estava com a tia quando o morro veio abaixo. O pai dela está no hospital. Imagina ele saber a notícia que morreu a mãe, a irmã, cunhado, sobrinhos e morreu a filha dele. É muito duro. Só Deus mesmo para confortar. A Prefeitura de Niterói declarou que não tem conhecimento do estudo feito pela CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Vamos saber como é que fica o tempo para essa região. Boa noite, Maju. O que você destaca para a gente? Oi, Rodrigo. Boa noite para você, para Renata e para todos. Rodrigo, eu começo falando justamente aí de Niterói, né, onde o sol voltou a dar as caras, deve continuar por lá até quarta-feira e faz calor. 34 amanhã, 36 na quarta. Quinta-feira também calor, mas as pancadas retornam para a cidade e na sexta é uma chuva bem mais volumosa, então, ou seja, a temperatura diminui e o volume de chuva aumenta. Amanhã, assim como em Niterói, também tem sol em tempo integral em outras áreas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, em grande parte aqui da região Nordeste e no extremo norte do país. Belém, Fortaleza e João Pessoa estão aí no caminho do sol, que também vai cruzar o caminho do Rio de São Paulo e de Curitiba. 36 de máxima aí no Rio de Janeiro, Rodrigo, 32 aqui em São Paulo e 30 em Curitiba. E onde vai chover, Maju? Chuva, vamos a elas. Clássicas pancadas atingem aí Brasília, Manaus e Palmas. Palmas com chuva bem volumosa, 37 milímetros. Mas amanhã tem volume maior ainda no sul da Bahia e no oeste do Rio Grande do Sul, onde vale aí o aviso de perigo. Nas áreas em laranja, que a gente vai ver aqui, são os temporais mais intensos, mas com menos volume. Pode chover muito em Porto Seguro, em Ilhéus, em Santa Maria e em Uruguaiana. 50 milímetros é muita água para pouco tempo. Eu termino chamando a atenção para a capital gaúcha. Lá tem pancada à tarde, mas o destaque mesmo é o calor. 34 de máxima. Trata-se de uma capital de contrastes, que pode ser apelidada aí de frio alegre e às vezes de forno alegre. Veja só, por enquanto esse ano a maior máxima foi em fevereiro, 36,5 graus, e a máxima mais baixa foi de 11,1 em agosto. Amanhã a capital gaúcha vai estar nesse modo forno, porque vai estar na condição pré-frontal, ou seja, recebendo o ar quente que antecede a chegada de uma frente fria que vai se formar no norte da Argentina e vai atingir a divisa aí do Rio Grande do Sul, vai atingir o Rio Grande do Sul lá para amanhã à noite, Rodrigo. Tá bom, de toda forma, fique com atenção aí com as pancadas fortes que você disse, né? Obrigado, boa noite, viu, Maju? Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Reservatórios do interior de São Paulo estão tomados por centenas de hectares de plantas aquáticas. Tudo por causa da poluição. Esse homem se arrisca para tirar os aguapés da represa que abastece Capivari, no interior de São Paulo. Em Americana, pescadores foram resgatados de helicóptero porque os barcos ficaram cercados por plantas aquáticas. Elas se alimentam de matéria orgânica e se multiplicam. A poluição nas águas funciona como um adubo. Vai matar peixe e outras formas de vida aquática. Afeta as aves também, porque as aves comem os peixes, então tem uma série de consequências nesse processo. Na represa de Salto Grande, em Americana, o cenário também foi transformado. O espelho d'água ficou menor. Foi sufocado pelas plantas aquáticas. E o fenômeno deixou ilhada essa embarcação utilizada para a educação ambiental. O barco escola não tem aulas há 3 meses por falta de condições para navegar. Foi cercado por taboa, aguapé e braquiária. São 280 hectares de obstáculos. Eu estou no reservatório desde 1981. Durante todos esses anos, essa é a pior situação que eu já vi até agora. A hidrelétrica pediu autorização para escoar as plantas rio abaixo, mas o Ministério Público foi contra. Pediu a remoção dos aguapés para um aterro sanitário e disse que tem trabalhado para que vários municípios reduzam a poluição lançada nos rios. Não tem um tratamento adequado no nível que se precisaria. Alguns nem têm tratamento. Quem vive aqui
espera que as soluções não cheguem tarde demais. Ela está morrendo aos poucos. Aos poucos, se não tiver um cuidado, ela vai acabar. Um encontro realizado hoje em Brasília discutiu a proteção do espaço marítimo do Brasil. Uma imensidão que mais do que nunca merece atenção especial. A chamada Amazônia Azul se estende por quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados do Oceano Atlântico. Área que o Brasil tem o dever de defender e o direito de explorar economicamente. Mais de R$1 trilhão já são gerados a partir da costa brasileira. É o caso do petróleo extraído do pré-sal. E os grandes negócios incluem alimentação, mineração dos fundos marinhos, turismo e transporte. 95% do comércio exterior brasileiro são feitos pelo mar. Pesquisadores consideram que investir no oceano é mais do que uma obrigação. É inevitável do ponto de vista econômico e estratégico, em áreas como transporte, defesa, em negócios com sustentabilidade, no modelo de parceria do governo federal com os empresários. O especialista Rodrigo Mori disse que os investimentos na economia azul levam o país a um grande desenvolvimento tecnológico. Bilhões de dólares de investimento, mas em contrapartida outros tantos bilhões de dólares em retorno para o país. Em emprego, em desenvolvimento, em proteção do meio ambiente marinho, ou seja, é um círculo de virtudes extremamente importante no qual o Brasil não pode deixar passar. O chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Ilques Barbosa, disse que o Brasil pode liderar a exploração sustentável do Atlântico. Um patrimônio incalculável e onde a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento, a preservação ambiental, a defesa são preponderantes e são importantes nesse conjunto de variáveis que, se nós soubermos, com diálogo produtivo, observando as diferenças, nós temos certeza que o futuro do Brasil será ainda mais próspero e mais seguro sob qualquer ponto de vista. A seguir, a polícia paulista busca pistas dos assassinos de um médico que dedicou a vida a ajudar os mais pobres. E os incêndios no estado americano da Califórnia se tornam ainda mais devastadores.
Chegou a 31 o número de mortos nos incêndios que atingem o estado americano da Califórnia. 228 pessoas estão desaparecidas. O que fazer quando o caminho para escapar do incêndio também vira uma armadilha de fogo? Uma mulher pede: "Meu Deus, por favor, nos ajude." A família que estava nesse carro também registrou a passagem na estrada engolida pelas chamas. Foram momentos de terror antes do choro de alívio. Ondas de fogo incontroláveis avançam, destruindo tudo o que encontram no incêndio mais mortal da história da Califórnia. Essa mulher voltou para a rua dela e se desesperou. Minha casa também se foi. 7.000 casas já foram destruídas, mais de 300.000 pessoas estão desalojadas. O fogo avança em 3 frentes no estado. No norte, praticamente transformou em cinzas uma cidade inteira. Paradise está assim. De acordo com a prefeita, 90% das casas foram destruídas. Do espaço, o satélite da NASA fotografou o fogo e a coluna de fumaça na cidade. Na região de Los Angeles, a maior cidade do estado, o fogo avançou sobre a famosa Malibu, destruindo mansões de milionários e celebridades. A cantora Lady Gaga teve que fugir às pressas. O ator Gerald Butler postou imagens das cinzas que sobraram da casa dele. Bombeiros lutam dia e noite com todas as armas disponíveis na guerra contra as chamas, mas só uma pequena parte foi controlada. O tempo seco, o vento forte são como combustível para as chamas e a previsão não é nada boa. De hoje para amanhã, a velocidade das rajadas deve aumentar, chegando até 100 km por hora, o que pode complicar ainda mais o trabalho dos bombeiros. A Califórnia vem sofrendo constantemente com os incêndios. Só esse ano, 6.000 focos foram registrados. O governador disse que a situação é anormal e que deve permanecer pelos próximos 15 a 20 anos por causa das mudanças climáticas. E completou: as pessoas estão fazendo o melhor que podem, mas vamos ter que fazer muito mais. Aqui no Brasil, a polícia de São Paulo está procurando os assassinos do médico Roberto Kikawa, morto no sábado à noite. Ele dedicou boa parte da vida para ajudar os mais pobres. No abraço, familiares, amigos, colegas de profissão buscavam consolo para a morte de Roberto Kunimassa Kikawa. Foi uma surpresa muito grande. O Dr. Roberto é o tipo da pessoa que você parece que nunca vai embora. Muito presente, muito vivo. Uma tristeza muito grande. Era um médico bem carinhoso, respeitoso, que se preocupava com cada detalhe da consulta, na anamnese. É uma pessoa extraordinária. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime no sábado à noite na zona sul de São Paulo. O médico parou em frente a um prédio para deixar a secretária e a filha dela. Eles estavam dentro do carro quando 2 homens chegaram a pé, abriram a porta à força e tentaram tirar o médico do carro. A gente percebe ali que são indivíduos de extrema violência, né? Eles tentaram puxar a vítima de dentro do veículo e ela foi baleada mesmo sem tirar o cinto de segurança. A secretária do médico disse à polícia que Roberto pediu calma aos assaltantes. Foi quando um deles, nervoso, perguntou várias vezes se ele era policial. Na sequência, veio a ordem do outro bandido: atira nele. Roberto Kikawa tinha 48 anos e foi pela profissão que ganhou admiração e reconhecimento de tanta gente. Em 2008, o médico criou o CIES, o Centro de Integração de Educação e Saúde, um projeto que trouxe benefícios para inúmeros brasileiros. As carretas da saúde são unidades que levam médicos e equipamentos às regiões mais carentes pelo SUS. O projeto já realizou mais de 2 milhões de atendimentos. Em 2010, Dr. Kikawa recebeu o prêmio Empreendedor Social. No mesmo ano, foi premiado pelo Fórum Econômico Mundial pela inovação na área de saúde. O lema dele era levar saúde de qualidade e amor aos que mais precisavam. Ele tinha um propósito de ajudar as pessoas. E o que fazia dele o que ele se tornou é porque não era um homem movido pelo dinheiro, pelo poder ou pela fama, mas era uma pessoa que era movido por um amor pelas pessoas.
Roberto Kikawa era casado e tinha 2 filhos adolescentes. No enterro, ele foi homenageado com palmas. A Polícia de Minas Gerais prendeu hoje 3 policiais civis mineiros que participaram de uma troca de tiros com policiais paulistas em Juiz de Fora. Os motivos da prisão de Leonardo Siqueira, Marcelo Matola e Rafael Santos não foram divulgados porque o processo está em segredo de justiça. O tiroteio deixou 2 mortos. 4 policiais de São Paulo e um empresário de Minas envolvidos na confusão estão presos desde o mês passado. A seguir, o presidente eleito Jair Bolsonaro diz que a votação da reforma da Previdência deve ficar para o ano que vem. Um ex-ministro da Fazenda vai comandar o BNDES no futuro governo. O economista Joaquim Levy vai ser o presidente do Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Pela manhã, o principal compromisso de Jair Bolsonaro foi com o futuro ministro da Economia. Assim que Paulo Guedes deixou a residência do presidente eleito, a assessoria dele divulgou uma nota confirmando o economista Joaquim Levy para a presidência do BNDES, banco público que financia investimentos considerados de importância estratégica para o país. A nota diz que Joaquim Levy aceitou o convite. Ele tem extensa experiência em gestão pública, PhD em economia pela Universidade de Chicago e deixa a diretoria financeira do Banco Mundial para integrar a equipe econômica do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Levy foi ministro da Fazenda por quase um ano, no segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Antes foi secretário do Tesouro no governo do ex-presidente Lula e secretário da Fazenda no Rio de Janeiro, no primeiro mandato do ex-governador Sérgio Cabral. À tarde, Bolsonaro foi até uma agência bancária. Na volta, comentou a escolha de Joaquim Levy. A equipe está sendo formada pelo Paulo Guedes. Ele é que está bancando o nome Joaquim Levy. Ele tem um passado com a Dilma, sim, teve 10 meses. Tem um passado no governo Cabral, mas nada tem contra a sua conduta profissional.
Assim sendo, eu endosso o Paulo Guedes, tá certo? E como já tinha anunciado durante a campanha, o presidente eleito voltou a dizer que quer mais transparência nas operações do banco. Na primeira semana não haverá mais nenhum sigilo no BNDES. Nós queremos transparência no BNDES e isso todos os funcionários querem. Os empréstimos a outros países, qual é a garantia, se foi o Tesouro, se não foi, a quantidade. Nós queremos botar na mesa para todos, para você da imprensa, para todos tomar conhecimento, todas as transações feitas pelo BNDES, que afinal de contas o dinheiro é público, é de todos nós. Jair Bolsonaro também falou sobre a reforma da Previdência. Disse que não está preocupado apenas com os números. A questão de reforma da Previdência, que está achando que dificilmente se aprova alguma coisa no corrente ano, não é essa reforma que eu quero, que o Onyx Lorenzoni quer, que está aí. Você tem que reformar a Previdência, mas tem que ser de forma racional, não apenas olhando números, tem que olhar o social também. Você tem que ter o coração também nessa reforma, não é apenas números, tá certo? Se fosse apenas números, você não precisava de economista, né? Qualquer um decidiria ali a questão em cima dos números de forma fria. E nós não queremos isso, queremos algo racional. Sabemos que a Previdência realmente é complicado, é o que mais pesa. Tem aposentadorias que são aí acima do teto até, tem certos privilégios. Tem que começar com a Previdência Pública. O presidente eleito também falou do cancelamento das audiências que teria amanhã em Brasília com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. O que eu falei para a minha assessoria em Brasília é que eu queria visitar a Câmara. Eu pretendo andar pela Câmara, minha casa, andar pelo Senado, apertar a mão de parlamentares. E nenhum mal entendido houve apenas um mal entendido nessa questão de agenda com o presidente das duas casas. O presidente afirmou que estuda o nome do deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM, para a pasta da saúde. Está sendo conversado o nome dele, nada definido ainda. A saúde, você tem que ter uma gestão. Você tem que economizar dinheiro ali, porque não tem como falar investir mais na saúde, porque nós estamos mais do que no limite de gasto em todas as áreas. Um dos desafios do governo de Bolsonaro vai ser o tamanho do rombo nas contas da União e dos estados. Hoje, o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que a prioridade será fechar as contas federais. Técnicos dos grupos de trabalho da transição analisaram números e projeções dos problemas fiscais. O novo governo vai enfrentar um grave problema com os estados. 7 dos 19 que já renegociaram dívidas com a União não conseguiram botar as contas em dia e vão pedir socorro novamente. No ano passado, 16 estados e o Distrito Federal ultrapassaram o limite de gasto com pessoal, permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 60% da receita, um indicador que as contas estão fora de controle. O ministro da Transição disse que o novo governo vai primeiro equilibrar as contas do governo federal e depois cuidar dos estados. O Brasil precisa desamarrar a sua economia para o Brasil voltar a crescer, porque aí se geram recursos novos através dos impostos. Isso vai atender tanto o governo federal para poder prestar melhores serviços para as pessoas, saúde, educação, segurança, né, que são as prioridades máximas do governo para esse primeiro ano, e do outro lado vai atender os estados também, né? Ao falar de uma reunião hoje com Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Onyx Lorenzoni chamou de futuro ministro da Secretaria-Geral da Presidência o presidente licenciado do PSL, Gustavo Bebiano, que o acompanhava. Ainda hoje, junto com o futuro ministro, né, da Secretaria-Geral de Governo, né, da Secretaria-Geral da Presidência da República, fomos à casa do presidente da Câmara dos Deputados, conversamos sobre o cenário atual, conversamos sobre o cenário futuro, né, e apresentamos a ele, né, a condição de poder, vamos dizer assim, avaliar como é que nós pretendemos trabalhar com a Câmara dos Deputados. Questionado se estava anunciando o nome de um novo ministro ou se a frase teria sido um ato falho, Onyx disse que quem anuncia o nome de ministros é Bolsonaro, mas que ele torce para que isso aconteça. Sobre meio ambiente, um dos grupos de trabalho do novo governo, o futuro chefe da Casa Civil disse que ONGs estrangeiras não podem dizer o que o Brasil tem de fazer na área ambiental e criticou a Noruega, que é o principal doador do Fundo Amazônia, que financia a preservação da floresta. A legislação brasileira não vale nada. O que nós fizemos não vale nada. O que vale é a Noruega. E a floresta norueguesa, quanto eles preservaram?
E só uma pergunta importante que tem que ser lembrada. O Brasil preservou a Europa inteira, territorialmente, toda a União Europeia, com as nossas matas. Mais 5 noruegas. Os noruegueses têm que aprender com os brasileiros, e não a gente aprender com eles. O atual governo planeja aumentar a segurança do futuro presidente. Vai comprar 30 carros para fazer a escolta de Jair Bolsonaro e do vice-general Hamilton Mourão, a partir do ano que vem. O edital Segundo o Etchegoyen, a nova estrutura leva em conta as circunstâncias do presidente eleito, que sofreu atentado e segue com ameaças à sua integridade física. O projeto deve ser apresentado ao futuro ministro do GSI, general Augusto Heleno. O Twitter, o Facebook e o Instagram informaram hoje ao TSE que a campanha do presidente eleito, Jair Bolsonaro, não contratou propaganda eleitoral impulsionada, ou seja, as 3 redes sociais afirmaram que não receberam pagamento da campanha para disseminar posts em perfis oficiais do então candidato Bolsonaro ou do partido dele, o PSL. Já o Google informou que o PSL pagou R$1.000 pelo impulsionamento de conteúdo para a campanha de Bolsonaro. As declarações foram uma resposta ao ministro Luiz Roberto Barroso, relator da prestação de contas de campanha de Bolsonaro no TSE. Na sexta-feira, Barroso deu prazo de 3 dias para que Twitter, Facebook, Google, Instagram e WhatsApp apresentassem explicações. O WhatsApp ainda não se manifestou. Esta eleição foi a primeira em que houve permissão para o impulsionamento de conteúdo na internet, desde que o serviço tenha sido contratado exclusivamente por partidos políticos, coligações, candidatos ou seus representantes. No mês passado, o TSE deu prosseguimento a uma ação do Partido dos Trabalhadores que pede a inelegibilidade de Bolsonaro, alegando abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. O pedido foi apresentado por causa de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, que relatou casos de empresas que apoiam Bolsonaro e que supostamente compraram pacotes de disparo de mensagens contra o PT pelo WhatsApp. A seguir, os novos depoimentos na ação do sítio de Atibaia, que tem o ex-presidente Lula entre os réus. O STJ manda libertar o dono da JBS, Joesley Batista, e o ex-executivo, Ricardo Saud.
O Jornal Nacional teve acesso a novas escutas telefônicas que mostram como agiam os alvos da Operação Furna da Onça, um desdobramento da Lava Jato. Entre os presos na semana passada, 10 são deputados estaduais do Rio. A reportagem é de Arthur Guimarães e Mônica Teixeira. Os deputados e assessores gastavam muito tempo com negociações que não tinham nada a ver com o trabalho de um parlamentar. Numa conversa, o deputado Marcos Abraão, do Avante, um dos presos na última quinta-feira, se irrita ao saber que o assessor dele usou um carro oficial para transportar uma encomenda. Qual carro você está? No carro preto. Você não vai botar isso no meu carro de alerge. Pode não? Rapaz, vocês fazem as coisas sem falar comigo, rapaz. Eu não estou entendendo a de vocês. Enfia essa porra dentro de saco preto. Os investigadores suspeitam que o conteúdo do saco preto era dinheiro. 10 deputados tiveram mandados de prisão decretados na semana passada, suspeitos de receberem uma mesada do governo. Em troca de apoio político, os parlamentares também podiam indicar pessoas para cargos em órgãos públicos, principalmente no Detran. E a influência dos deputados no Departamento de Trânsito ia além. Ai, eu tô arrasada. O que houve? Fui fazer a prova da autoescola hoje. Eu nem continuei, nem consegui terminar de fazer o percurso, porque a mulher falou que dei 2 toques no chão. O deputado Marcos Abraão pede que a mulher procure o posto do Detran sob influência dele. Marca que vai bonito, a gente não objetivo. As conversas telefônicas revelam que as negociações envolviam ainda cargos em vários gabinetes aqui da Alerj. As vagas, normalmente, eram para funcionários que nem precisavam cumprir a jornada de trabalho. Em época de eleições, a única exigência era pedir votos para o deputado se reeleger. Nesta ligação, quem oferece a vaga é Jorge Luiz Fernandes, assessor do deputado Coronel Jairo, do Solidariedade, também preso. Mas é só assinar e ir embora. Para quem eu tenho que pedir voto agora? O Jairo. Ah, então tá. Alguns funcionários sequer sabiam a função que tinham na Alerj. Na Alerj eu sou concursado ou fechador de serviço? Você é comissionado. Comissionado, né? E qual é meu carro para fazer o quê? Tem que ver o seu contra-cheque, o valor que você ganha. Pô. Isso aí, o contra-cheque, registro, aí tem tudo. Ah, tá. Então eu sou fechador de serviço. Não, você é comissionado. A assessoria do deputado Marcos Abraão, do Avante, não quis se pronunciar. O deputado Coronel Jairo, do Solidariedade, está preso sob custódia num hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele se internou horas antes da operação na semana passada. Nós não conseguimos contato com ele nem com o assessor Jorge Luiz Fernandes e Karim Wedlin. Joesley Batista, dono da JBS, e o ex-executivo Ricardo Saldi foram soltos agora à noite por ordem do Superior Tribunal de Justiça. Também foram revogadas as prisões de mais 17 investigados por suspeita de irregularidades no Ministério da Agricultura durante o governo de Dilma Rousseff, do PT. Em Brasília, o ex-secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Rodrigo Figueiredo, deixou a superintendência da Polícia Federal no início da tarde. Outro que teve a liberdade concedida foi o ex-ministro da Agricultura e deputado federal eleito por Mato Grosso, Nery Geller, do Progressista. Os dois tinham sido presos na sexta-feira, suspeitos de participar de um esquema de corrupção no Ministério da Agricultura, no governo de Dilma Rousseff. As investigações apontam que a JBS pagou propina a Nery Geller e Rodrigo Figueiredo para que medidas de interesse da empresa fossem atendidas por eles no Ministério. Ao determinar a soltura, o ministro Nefe Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, disse que, embora se indique grave crime praticado por organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a administração pública, tratam-se de fatos do ano de 2014 e mesmo a indicada ação de limpeza geral de documentos é de 7 de janeiro de 2015. O ministro também soltou os executivos e ex-executivos da JF, que são delatores. Joesley Batista, Ricardo Saldi, Demilton Castro e Florisvaldo Oliveira saíram da carceragem da Polícia Federal em São Paulo às 8 da noite. Quando mandou prendê-los na semana passada, a desembargadora Mônica Cifuentes afirmou que os delatores da JF ocultaram fatos relevantes nas delações premiadas. Hoje, o ministro argumentou que não seriam contemporâneos os riscos arguidos
E não sendo admissível prender por falta de colaboração do acusado, também em face dos requerentes incide igual ilegalidade da prisão. Ou seja, fatos antigos e falta de colaboração não justificariam as prisões. Ele aplicou o mesmo fundamento para conceder liberdade aos outros alvos de mandado de prisão, entre eles o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, do MDB, detido em Uberlândia. Ao todo, 19 prisões foram revogadas. Aqui no Supremo Tribunal Federal, há um procedimento que analisa se os benefícios das delações de Joesley, Saldi e mais 2 colaboradores serão ou não anulados. Hoje estava previsto o depoimento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, como testemunha. Mas a defesa de Joesley, que pediu o depoimento, comunicou a desistência de ouvir Janot quando ele já estava no Supremo para depor. Janot, que pediu a rescisão dos acordos, reclamou. O que causou estranheza foi justamente eu ter vindo aqui para uma audiência com motivo de testemunha designada há muito tempo e na hora terem desistido do meu depoimento. Fica a dúvida, né, se seria para constrangimento ou não do então Procurador-Geral da República. A defesa de Joesley negou. Desistimos porque achamos que não era necessário, porque ele já tinha prestado vários esclarecimentos, está nos autos. Depois da fase de depoimentos, o ministro Edson Fachin, relator do assunto, vai elaborar um relatório final e submeter a validade das delações ao plenário do Supremo, que deve julgar o caso no ano que vem. A juíza Gabriela Hart ouviu hoje em Curitiba mais 3 depoimentos na ação sobre o sítio de Atibaia. A justiça investiga se o ex-presidente Lula recebeu propina por meio de obras na propriedade. O primeiro a falar foi o assessor da presidência no governo Lula, Rogério Pimentel, réu na ação por lavagem de dinheiro. Ele é apontado por testemunhas como o representante de Lula no sítio durante as reformas. Os procuradores afirmam que ele fez pagamentos em dinheiro vivo repassado pela Odebrecht. No depoimento de hoje, ele disse que Dona Marisa pediu para que ele acompanhasse as obras. A gente, como empregado, se um patrão, o chefe, fala assim, olha, você vai pegar esse envelope, vai depositar no correio, vai depositar no correio. Você pega essa conta de luz, essa conta de água, vai no banco e paga para mim. Eu não tenho autonomia, como qualquer outro empregado, de chegar para o patrão e falar assim, de onde você arrumou o dinheiro? Como é que está sendo feito isso? Uma, porque Dona Marisa sempre foi durona, exigente, né? E reservada em relação a esse tipo de coisa. Pagava as contas, o senhor não sabe? Não sabia. O segundo a falar foi o empresário Fernando Bittar, também réu na ação por lavagem de dinheiro e que aparece na escritura como um dos proprietários do sítio. Ele explicou que num determinado momento passou a frequentar menos a propriedade e que a família de Lula começou a utilizar ainda mais o sítio, inclusive levando objetos pessoais para o local. Bittar disse também que acreditava que o ex-presidente faria o pagamento das obras. Mas o Ministério Público Federal afirma que notas fiscais da reforma estão em nome de Bittar, com pagamentos feitos pela OAS e pela Odebrecht, como no caso do empreiteiro Carlos Prado. Segundo consta, foi feita uma nota fiscal de prestação de serviço do senhor Carlos do Prado em seu nome e teria sido feito um contrato de prestação de serviço do senhor Carlos Prado também em seu nome, já que o senhor era o proprietário. O senhor soube disso? Não soube disso, doutor. O senhor não soube nem da nota fiscal? Disso, fiquei sabendo disso posteriormente, através acho que de mídia, imprensa. Eu não conheço essas pessoas. O último a depor foi o advogado e amigo de Lula, Roberto Teixeira. O delator, Alexandrino Alencar, afirmou que Teixeira ajudou a elaborar um contrato fictício para esconder o real beneficiário da reforma. No depoimento, Teixeira, que também é réu na ação, disse que é testemunha do caráter e da lisura do ex-presidente e que se lembra de somente uma reunião com Alexandrino. O senhor sabe se existia algum motivo, o senhor conhece alguma razão para o Odebrecht, por acaso, querer se esconder que ela fazia obras no sítio? Também não sei. Não sei a razão pela qual eles quisessem se esconder, não tenho ideia. Nessa reunião com o Alexandrino, por mim foi falado alguma coisa nesse sentido? Não, porque foi diretamente consultado, foi uma consulta jurídica direta e objetiva em relação à questão dessa documentação, né, como documentar, e em relação a esta questão da averbação. Foi respondido e pronto.
A defesa do ex-presidente Lula disse que o depoimento de hoje não deixou qualquer dúvida de que Fernando Bittar é o proprietário de fato e de direito do sítio. A defesa disse ainda que ficou evidente que Lula não tinha conhecimento ou relação com as obras enquanto era presidente e que as provas do processo não mostram relação entre as obras e contratos da Petrobras. A seguir, morre nos Estados Unidos Stan Lee, o criador dos super-heróis da Marvel. A seleção anuncia nomes novos na lista de convocados para o amistoso contra o Uruguai. A venda antecipada de ingressos para o Rock in Rio foi um sucesso. O primeiro lote colocado à venda hoje pela internet se esgotou em menos de 2 horas. Mais de 198 mil ingressos foram vendidos. A organização do evento declarou que esse foi um recorde de pré-vendas na história do Rock in Rio. Os próximos ingressos começam a ser vendidos na primeira quinzena de abril. A data exata ainda vai ser anunciada. O inglês Lewis Hamilton venceu ontem o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Reginaldo Leme. Das 72 vitórias que tem na carreira, poucas caíram no colo de Hamilton como a deste domingo. O inglês da Mercedes teve problemas com os pneus durante toda a corrida e chegou a duvidar até da estratégia da equipe. Mas a solução para o pentacampeão foi a mesma que o ajudou a vencer o campeonato: a paciência. Quando já tinha perdido a liderança para Max Verstappen, Hamilton apenas manteve a calma e viu de camarote o piloto da RBR se envolver num acidente polêmico com Esteban Ocon da Force India. Até então, Verstappen vinha desfilando seu estilo arrojado e levantando a arquibancada de Interlagos. Ocon era retardatário, mas tinha pneus novos e estava mais rápido do que Max. No fim das contas, Ocon acabou punido em 10 segundos pela manobra e Verstappen, pela agressão no paddock, terá que prestar serviços comunitários. Mas afinal, por que Max quis disputar a curva? Era só deixar o retardatário passar e o caminho da vitória seguiria livre. A resposta vem ainda da Fórmula 3, quando Ocon e Verstappen já eram rivais. A lição que fica é que existe uma grande diferença entre um pentacampeão e um piloto de muito talento que ainda não aprendeu a medir suas reações. Para este ano, não dá mais. Só resta um grande prêmio daqui a 2 semanas em Abu Dhabi. A seleção brasileira já treinou hoje em Londres para os amistosos contra Uruguai e Camarões. Neymar, versão Homem-Aranha,
Foi vestido assim que ele se apresentou em Londres. Momentos depois, saiu para o treino com um boné com o número 100. Uma centena de convocações para a seleção. Aos 26 anos, é o jogador mais experiente de uma seleção que sofreu hoje 3 baixas por lesão. Casimiro será substituído por Rafinha, Marcelo dá lugar a Alexandro e Felipe Coutinho abre vaga para Renato Augusto. Os jogos aqui na Inglaterra contra Uruguai na sexta e Camarões na terça que vem são os últimos este ano para a seleção, que de certa forma vai jogar em casa. Londres é a cidade onde o Brasil mais atuou neste século. 13 partidas, 2 a mais que São Paulo, a segunda cidade com mais jogos. Como praticamente todos os jogadores vivem na Europa, a logística é facilitada. Com certeza vou jogar me sentindo em casa, não tem tanta viagem longa, a gente consegue descansar um pouco mais, já acelera o processo de recuperação dos jogos, né? Desde 2006, foram 7 jogos só no estádio do Arsenal, onde haverá o confronto com os uruguaios. Mesmo a tantos quilômetros do Brasil, um cenário familiar, onde o Brasil perdeu 1 e ganhou 6 jogos. Retrospecto próprio de quem joga em casa. Morreu hoje nos Estados Unidos o criador de alguns dos super-heróis mais conhecidos das histórias em quadrinhos e do cinema. Stan Lee tinha 95 anos. Se Stan Lee tivesse um superpoder, ele seria o de encantar. Um poder que revolucionou as histórias em quadrinhos nos anos 60 e o cinema nas décadas seguintes. Stan Lee criou personagens como Homem-Aranha, Pantera Negra, o Incrível Hulk, o Homem de Ferro, os X-Men e os Vingadores. Todos cheios de problemas humanos, como insegurança e o caráter imperfeito. E foi essa maior complexidade nos super-heróis que tornou os quadrinhos um mercado menos infanto-juvenil e mais adulto. Stan Lee nasceu em Nova York em 1922, filho de imigrantes judeus da Romênia. Aos 17 anos, conseguiu emprego como office boy numa empresa de quadrinhos. E nunca mais deixou de lado os super-heróis. Apesar de viver em Los Angeles, algumas das cenas mais famosas dos filmes dele se passaram aqui, em Nova York. Quando tinha 40 anos, Stan Lee disse que queria fazer coisas mais importantes na vida, como construir pontes, desenvolver pesquisas. Mas era no mundo da fantasia que ele se sentia mais à vontade. Talvez por isso tenha ficado tão famoso por sempre fazer pontas, às vezes como ele mesmo nos próprios filmes. A DC Comics, empresa rival da Marvel, o império criado por Stan Lee, homenageou hoje a paixão dele e a maneira como transformou os quadrinhos. Stan Lee morreu na manhã de hoje, depois de passar mal em casa, em Los Angeles. No site do JN você encontra um teste com curiosidades sobre a vida de Stan Lee, a lenda dos quadrinhos. O Jornal Nacional termina aqui. E essa noite, em homenagem a Stan Lee, a Globo vai exibir em tela quente o filme O Espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. O Homem-Aranha, como a gente viu, é um dos personagens, dos principais personagens do Stan Lee. Depois de tela quente tem o Jornal da Globo e você fica agora com o capítulo de estreia de O Sétimo Guardião. Boa noite. Boa programação, boa noite e até amanhã.